A mentira do progresso gradual. Deixa eu te contar uma coisa que ninguém do mercado de autoajuda vai admitir, porque se eles admitissem, quebraria um negócio deles. A mudança gradual é, na maioria das vezes, uma mentira reconfortante que você conta pra você mesmo enquanto não muda nada. Aos poucos, um dia de cada vez, pequenos hábitos, grandes resultados. Você já ouviu isso? Provavelmente já repetiu isso. E provavelmente continua exatamente onde você estava naquele mesmo momento que ouviu pela primeira vez. Não é coincidência. Olha o que a história real te mostra quando você para de ler os resumos bonitos. Em 1789, a França não acordou gradualmente republicana. Os franceses viviam sob o mesmo sistema podre havia séculos. Impostos absurdos, nobreza intocável, o povo passando fome enquanto Versalhes gastava fortunas em perucas. E nada. Décadas de nada. Alexis de Tocqueville, que estudou aquela época com uma frieza cirúrgica, identificou algo perturbador. As condições pioravam há anos, mas a explosão só veio quando uma pressão invisível, acumulada em silêncio, atingiu o ponto de ruptura. Aí veio tudo de uma vez. Bastilha, guilhotina, o fim de uma era. Não em décadas, em meses. Pressão acumulada, ruptura súbita, isso não é exceção histórica, isso é o padrão. William Miller, psicólogo clínico que passou a vida dele inteira estudando dependência química, encontrou a mesma coisa nos becos mais improváveis. Alcoólatras que tentaram parar centenas de vezes com métodos graduais, terapias semanais, metas pequenas, recompensas progressivas e nada. Então, no momento banal, numa madrugada de inverno, no estacionamento vazio, no meio de uma terça-feira sem graça, algo quebrou dentro deles. Permanentemente, ele chamou isso de quantum change, mudança quântica. Não metáfora barata de coach, não. É um termo técnico para descrever algo que os modelos graduais simplesmente não conseguem explicar. E aqui está o detalhe que vai te incomodar. Essas pessoas não estavam tentando mais. Na maioria dos casos, estavam tentando menos. Elas tinham parado de lutar contra si mesmas da forma habitual. Então, por que a indústria continua te vendendo o gradual? É simples, porque gradual é renovável. Você falha, volta, compra outro curso, outro livro, outra assinatura de app de meditação. O gradual é um modelo de negócio perfeito. Promete tudo, entrega devagar o suficiente para você nunca ter certeza se está funcionando ou não. A placa tectônica não pede licença, não manda aviso, não tem uma rotina matinal. Ela acumula pressão por anos em silêncio absoluto e quando chega a hora, move tudo de uma vez. A questão não é se você vai mudar aos poucos ou de repente. A questão é se você vai parar de fingir que o tremor que você está sentindo é só frescura passageira. Você está rodando o código de outra pessoa. Aqui vai uma pergunta que vai te deixar desconfortável se você levar a sério. Quantas das suas convicções mais profundas sobre você mesmo você escolheu de verdade? Não as opiniões que você formou depois de ler, viajar, errar, apanhar da vida. Eu tô falando das crenças que estão embaixo de tudo isso. A que diz que você não é bom o suficiente, ou a que diz que mostrar fraqueza é perigoso, ou que pedir ajuda é coisa de quem não consegue se virar, ou que você precisa provar algo o tempo todo para merecer ocupar espaço. De onde veio isso, cara? Você tinha o quê? Uns 4 anos? 5? E já estava aprendendo as regras do jogo. Não porque alguém sentou com você e explicou a ideologia da família, mas porque você era um animal pequeno e completamente dependente e seu cérebro primitivo sabia de uma coisa com absoluta clareza. Se as pessoas grandes te rejeitassem, você morria. Literalmente. Então você aprendeu rápido o que gerava aprovação e o que gerava punição. Aprendeu quais emoções eram permitidas e quais precisavam ser engolidas. Aprendeu o que a sua tribo acreditava sobre sucesso, sobre homens, sobre mulheres, sobre dinheiro, sobre quem merece o respeito. E absorveu tudo isso não como opinião, como realidade. Nietzsche tinha um nome para isso, embora ele estivesse falando numa escala civilizatória. Ele chamava de moral do rebanho, o conjunto de valores que uma cultura instala nos indivíduos não para libertá-los, mas para mantê-los funcionais dentro do sistema. Você não escolhe os valores do rebanho, você os mama junto com o leite. E passa a vida defendendo esses valores como se fossem seus, como se fossem verdades universais, quando na realidade são só o código que foi conveniente instalar em você. Sartre foi mais doido ainda. Ele chamou de má fé a tendência humana de fingir que não tem escolha quando na verdade tem. O garçom que age como garçom, que performatiza o papel tão completamente que esquece que é uma pessoa usando uma fantasia. Você faz a mesma coisa, age como a versão de você que foi programada e chama isso de personalidade. E aqui tá a parte que realmente
realmente dói, cara. Seu cérebro não defende essas crenças porque elas são verdadeiras. Ele as defende porque são suas, ou pelo menos é o que parece. Quando alguém apresenta evidência de que você está errado sobre si mesmo, seu sistema nervoso reage como se fosse uma ameaça física. Frequência cardíaca sobe, o cortisol inunda o sangue, você sente uma vontade irracional de atacar a informação, desqualificar a fonte, mudar de assunto. Isso não é fraqueza de caráter, é neurologia básica. Seu cérebro trata a identidade como sobrevivência. Ameaçar a identidade é ameaçar a vida. O problema é que essa proteção foi útil quando você tinha 5 anos e dependia de adultos instáveis. Aos 35, ela só serve para te manter preso num padrão que você mesmo odeia, mas não consegue largar. E é por isso que o viciado nega o problema. É por isso que você continua em relacionamentos que te fazem mal. É por isso que você sabe exatamente o que precisa mudar e mesmo assim não muda. Não é falta de força de vontade, é que mudar o comportamento sem mudar a identidade é como tentar rodar um software novo num sistema operacional velho. Trava, sempre trava. O código que está rodando em você foi escrito por pessoas que provavelmente não sabiam o que estavam fazendo, numa época em que você não tinha nem capacidade de questionar. E você passou sua vida inteira otimizando a execução desse código, ficando cada vez mais eficiente em ser exatamente a pessoa que alguém precisava que você fosse. Mas a questão não é se você vai conseguir mudar. A questão é se você vai ter a honestidade de admitir que a pessoa que você é foi em grande parte uma decisão de outras pessoas. A névoa confortável. Sabe qual é o estado mais perigoso que um ser humano pode habitar? Não é o desespero. O desespero pelo menos te força a se mover. Não é a dor aguda. A dor aguda é a informação. Ela aponta para o problema com uma precisão quase cirúrgica. O estado mais perigoso é a insatisfação administrável. Aquela sensação vaga de que as coisas não estão certas, mas também não estão erradas o suficiente para você fazer algo a respeito. Isso tem um nome, chama névoa, e você provavelmente está vivendo nela agora. Eu não estou chutando, eu estou descrevendo a condição padrão da maioria das pessoas funcionais e razoavelmente bem-sucedidas que existem hoje. Você não está destruído, você está mais ou menos. O trabalho paga as contas, mas não te realiza. O relacionamento é confortável, mas não te incendeia. Você tem planos que nunca saem do papel, mas também não são urgentes o suficiente para te tirar do sofá. Você está, como se diz, levando a vida. E levar é o cemitério dos projetos que você tinha para os seus 30, 40, 50 anos. Aldous Huxley descreveu isso muito bem. Em 1932, num livro que a maioria das pessoas leu na escola e não entendeu de verdade, em Admirável Mundo Novo, o instrumento de controle não é a violência, não é a censura brutal do Orwell. É a soma, uma droga que o Estado distribui para manter todo mundo num estado de contentamento suave, produtivo e completamente inofensivo. Ninguém sofre o suficiente para se rebelar. Ninguém é feliz o suficiente para questionar se aquilo é tudo que existe. Huxley estava descrevendo o Netflix, estava descrevendo o delivery de comida às 11 da noite, estava descrevendo a rolagem infinita do seu feed que você faz por reflexo enquanto sua vida está passando. A soma não precisa ser uma droga. Ele pode ser qualquer coisa que funcione bem o suficiente para amortecer a consciência do que você está abrindo mão. E o mecanismo é perfeito na sua crueldade. A névoa se autoprotege, porque clareza dói. Ver com precisão o que suas escolhas atuais estão construindo, não o que você espera que construam, mas o que elas realmente estão construindo, é uma das experiências mais desconfortáveis que existem. Então, o seu cérebro, que é o otimizador de conforto de curto prazo antes de qualquer outra coisa, mantém tudo levemente fora de foco, suficientemente borrado para você não precisar agir. Os estoicos chamavam isso de acrasia, a fraqueza da vontade, a capacidade humana de saber o que é certo e escolher o oposto de forma consistente e criativa. Marco Aurélio escrevia para si mesmo todas as manhãs, não porque ele era um homem fraco, mas porque sabia que sem esse esforço deliberado de clareza, a névoa voltava. O imperador mais poderoso do mundo ocidental precisava se lembrar todo dia quem ele queria ser, porque o padrão humano, mesmo para imperadores, é a deriva. Deriva, essa é a palavra certa. Você não está indo na direção errada com convicção. Você está derivando, sem remo, sem destino declarado, deixando a corrente te levar para onde for mais fácil. E a névoa faz isso parecer razoável, faz parecer que você está sendo equilibrado, maduro, realista, faz parecer que as pessoas que têm clareza são ingênuas ou fanáticas. A névoa tem um argumento para tudo. O que ela não tem é um resultado. Você acorda aos 45 num apartamento que é funcional, mas não é um lar. Numa carreira que é estável, mas não é vocação.
num corpo que funciona, mas não é o que você planejou. E aí você fica se perguntando como chegou até ali sem ter tomado nenhuma decisão obviamente errada. Foi a névoa, uma decisão sem urgência de cada vez. Aprenda a se odiar direito. Agora eu preciso te vender uma ideia que vai contra tudo que você foi ensinado sobre saúde mental, autocuidado e aquela narrativa toda de que você precisa se amar do jeito que você é. Você precisa aprender a se odiar direito. Espera, fica aqui, cara. Isso não é o que você tá pensando. Eu não tô falando de automutilação emocional. Eu não tô falando daquela voz que te humilha às 3 da manhã de forma difusa e improdutiva, que te diz que você é burro, feio, um fracasso geral como ser humano. Isso não é ódio útil. Isso é ruído. Isso é a névoa com outro rosto. Eu tô falando de algo muito mais preciso e muito mais destrutivo para o status quo. Ódio cirúrgico, direcionado, com o endereço certo. Viktor Frankl. Sim, ele mesmo. O cara que sobreviveu a Auschwitz e saiu de lá com uma observação que deveria ser ensinada em toda a escola antes de qualquer outra coisa. O ser humano aguenta qualquer como se tiver um porquê. Mas o inverso também é verdadeiro, e é a parte que ninguém cita. O ser humano abandona qualquer como quando o custo de continuar supera o medo de mudar. Quando manter o padrão se torna mais insuportável do que o terror do desconhecido. É aí que a mudança real acontece. Não quando você encontra motivação suficiente para ir em frente. Quando você acumula repulsa suficiente para não conseguir ficar parado. William Miller documentou isso em décadas de pesquisas com dependentes químicos. O que precipitava as mudanças súbitas e permanentes não era, na maioria dos casos, uma visão bela do futuro. Era um momento de confronto visceral com o presente. Um espelho segurado na direção certa, na hora errada, sem filtro. E a pessoa via, realmente via, não intelectualmente processava, mas ela via o que estava se tornando. Frank chamaria de um momento em que o custo da estagnação finalmente se torna legível. A psicologia comportamental tem um nome técnico para a mecânica por trás disso: aversão à perda. Kahneman e Tversky demonstraram nos anos 70 que seres humanos são dramaticamente mais motivados por evitar uma perda do que por obter um ganho equivalente. A dor de perder R$100 é aproximadamente 2 vezes mais intensa do que o prazer de ganhar R$100. Não é filosofia, é neurociência da tomada de decisão. Então, quando você tenta mudar se concentrando no que vai ganhar, mais saúde, mais dinheiro, mais conexão, você está usando a ferramenta mais fraca disponível. Você está apostando na motivação positiva contra anos de inércia identitária. É uma briga desigual e você perde quase sempre. Mas quando você se força a encarar o que está perdendo agora, o que já perdeu e o que você vai continuar perdendo se não mudar, aí você está usando a ferramenta certa. A antivisão não é negatividade, é precisão emocional aplicada à realidade. Pensa assim, visualização positiva pede que você se apaixone por uma versão de você que ainda não existe, num futuro que parece abstrato e distante. É pedir para sua amígdala se emocionar com ficção científica. A antivisão, por outro lado, te pede para olhar para o presente com os olhos abertos, para calcular sem anestesia aonde as suas escolhas atuais estão te levando, não onde você espera chegar, onde você está indo de fato. E aqui está o exercício real, o que dói de verdade. Pega o padrão que você quer mudar, seja lá qual for, e trata ele como um inimigo pessoal, não como fraqueza que você aceita com compaixão budista, como algo que está ativamente te roubando. Relaciona cada problema relevante da sua vida com esse padrão. Seja razoável em alguns, seja completamente irracional em outros. O objetivo não é precisão analítica, o objetivo é construir uma associação emocional tão negativa, tão visceral, tão presente, que manter o padrão comece a custar mais do que abandoná-lo. Você não está sendo cruel consigo mesmo, você está sendo honesto sobre o preço que está pagando por continuar sendo quem você é. A compaixão que não produz mudança não é compaixão, é cumplicidade com uma versão pior de você. Amar a si mesmo do jeito que você é soa bem bonito, mas às vezes o ato de amor mais real é olhar para si mesmo e dizer: isso aqui não pode continuar. Tudo bem, você chegou até aqui. Você entendeu que mudança gradual é em grande parte uma ficção conveniente. Você admitiu, pelo menos para si mesmo nesse momento, que está rodando o código que não escreveu. Você passou pela névoa e conseguiu enxergar as paredes da jaula. Você construiu repulsa suficiente pelo padrão que quer destruir. E agora vem a parte onde a maioria das pessoas estraga tudo. Porque a conclusão óbvia, intuitiva, humana demais é: agora eu mudo tudo de uma vez. Nova rotina, nova dieta, novo emprego, novo relacionamento, nova cidade, novo eu. Eu vi a luz, vou virar outra pessoa a partir de segunda-feira. Você sabe como que isso termina, você já viveu isso, provavelmente mais de uma vez.
William James, não o coach motivacional, o fundador da psicologia americana, o homem que em 1902 escreveu As Variedades da Experiência Religiosa e foi o primeiro intelectual sério a tratar conversões súbitas como fenômeno legítimo digno de investigação científica, James identificou algo que a indústria do autodesenvolvimento nunca vai te contar porque destrói o modelo de negócio deles. Transformação real não começa com uma declaração grandiosa, ela começa com um ato pequeno, específico e profundamente desconfortável que contradiz diretamente quem você acredita ser. Não uma meta, um ato singular, concreto, que faz seu estômago virar só de imaginar. Isso daí é a rachadura. A metáfora é literal. Uma parede não vai ceder porque você olhou para ela com intenção suficiente. Ela cede quando você encontra o ponto exato onde a estrutura está comprometida e aplica pressão ali. Um ponto específico, não a parede inteira. Pascal entendeu isso de um jeito completamente diferente, mas igualmente perturbador. Quando ele formulou a famosa aposta, a ideia de que mesmo sem certeza sobre Deus, a escolha racional era agir como se ele existisse, ele não estava oferecendo um argumento teológico. Ele estava descrevendo um mecanismo de transformação identitária. A ideia era: você não precisa acreditar primeiro para agir diferente. Você age diferente primeiro e a crença segue o comportamento. Ajoelha, reza, frequenta a missa, não porque você acredita, mas porque o ato em si vai remodelar quem você é. A ação precede identidade, não o contrário. Isso vai contra tudo que você foi ensinado sobre autenticidade. Você foi ensinado o que precisa sentir antes de agir. Que agir sem sentir é falso, performático, vazio. Que você precisa estar pronto. Você nunca vai estar pronto. Pronto é outra palavra para névoa. A rachadura funciona exatamente porque é desconfortável. Se não fizer seu estômago virar, não é uma rachadura. É só mais uma tarefa na sua lista de produtividade pessoal que vai morrer no domingo à noite. O desconforto não é um sinal de que você está no caminho errado. É o único sinal confiável de que você está no caminho certo. E aqui está o detalhe. A rachadura precisa ser pequena o suficiente para ser executável hoje e grande o suficiente para contradizer a identidade que você quer destruir. Não amanhã, não depois que você se preparar. Hoje, com os recursos que você tem agora, no estado em que você está agora. Porque transformação não é o resultado de condições perfeitas. É o que acontece quando você age de forma inconsistente com sua identidade atual antes de ter permissão emocional para fazer isso. Você não encontra a rachadura pensando sobre ela. Você a encontra perguntando uma coisa específica. Qual é o ato mais simples e mais aterrorizante que prova que a nova identidade é real? Não que ela vai ser real um dia, que ela é real agora. Se a resposta não te deixa levemente nauseado, você não chegou lá ainda. Continua procurando. O dia que você para de se enganar. Sócrates não morreu por acidente. Eu preciso dizer isso com clareza porque a história tem um jeito conveniente de transformar martírios em abstrações bonitas. Sócrates foi condenado à morte em 399 a.C. por uma cidade que estava farta dele, não porque ele era violento, não porque ele era perigoso no sentido físico, mas porque ele tinha um hábito insuportável. Ele forçava as pessoas a encarar a distância entre quem elas acreditavam ser e quem elas realmente eram. Ele chamava isso de elenchos, o interrogatório socrático. Pegava alguém que se achava sábio, virtuoso, íntegro e fazia perguntas simples até a pessoa se ver obrigada a admitir que não sabia nada sobre si mesma. Não era crueldade. Era o ato mais radical de respeito que existe. Tratar alguém como capaz de suportar a própria verdade. Atenas preferiu a cicuta a continuar ouvindo. E você faz a mesma escolha toda vez que muda de assunto quando a conversa fica incômoda. Toda vez que abre o celular para não ficar sozinho com seus pensamentos. Toda vez que você diz, eu sei que preciso mudar, e não completa a frase com uma ação datada e específica. Você está escolhendo a cicuta lenta, a morte por conforto administrado. O conhece-te a ti mesmo, gravado na entrada do templo de Delfos, não era um convite zen para meditação contemplativa. Era um aviso. Os gregos sabiam que o autoconhecimento real não é uma experiência agradável de descoberta pessoal. É um confronto. É ver sem o filtro da névoa, sem a anestesia da identidade herdada, sem a proteção das narrativas que você constrói sobre si mesmo, o que realmente está acontecendo. E aqui está o que tudo isso significa na prática, sem romantismo. Mudar sua vida em um dia não é uma promessa mágica, é uma descrição técnica de como transformação real funciona. Não gradualmente, não através de hábitos de 2 minutos, mas através de um momento de ruptura onde a pressão acumulada finalmente encontra um ponto de colapso e tudo
tudo se move de uma vez. Esse dia não pode ser agendado, mas pode ser preparado. Você prepara enxergando a jaula com clareza suficiente para não conseguir mais fingir que as paredes são opcionais. Você prepara construindo repulsa suficiente pelo padrão atual para que manter ele custe mais do que abandonar. Você prepara encontrando a rachadura específica, aquele ato pequeno e aterrorizante que contradiz quem você foi até agora. E então você age. Antes de estar pronto, antes de ter certeza, antes de sentir que merece. Porque esperar estar pronto é a estratégia favorita de quem nunca muda nada. O Sócrates sabia que ele ia morrer e bebeu a cicuta sem drama, sem apelação, sem negociação de última hora. Não porque ele era masoquista ou fanático, mas porque tinha clareza absoluta sobre o que valorizava e não estava disposto a viver de forma inconsistente com isso. Ele havia encontrado a rachadura décadas antes e empurrado ali sem parar. O resultado foi a morte, mas também foi a única vida que ele considerava digna de ser vivida. Olha, eu acho que você provavelmente não vai precisar morrer pelas suas convicções. Sua rachadura é provavelmente algo bem mais mundano. Uma conversa que você evita há anos, uma decisão que fica na gaveta, um pedido de ajuda que seu ego não consegue formular. Mas o princípio é o mesmo. O dia que você muda sua vida não é o dia que você encontra motivação suficiente. É o dia que você para, finalmente, de se enganar sobre quem você está sendo e o que isso está custando. Esse dia pode ser hoje, mas só você sabe se você está pronto para parar de fingir que as paredes não existem. Sócrates encarou a própria verdade até o fim e chamaram isso de sentença de morte. Você mal consegue encarar a sua por 5 minutos seguidos. A diferença entre vocês não é coragem, é o quanto cada um está disposto a pagar pelo auto-engano.